Noite. Tudo bem, gente? Um prazer estar de volta a esta casa querida. Um prazer reencontrar muitos de vocês. Então, meu nome é Sérgio e ela falou muita coisa ligado a questões profissionais e ela comeu muito do meu tempo. Eu vinha negociando com ela, né? Um pouco. A gente perdeu, repete. Ela perdeu. Você comeu o tempo. Entendi. Eu comi o seu tempo. Foi. Isso significa que às 10h30, mais ou menos, amanhã é uma terça-feira, acho que ninguém trabalha, né? Pelo menos pela manhã. Queridos, vejam só, o estudo desta noite, ele é algo que talvez tenha mesmo um certo significado para nós, né? Normalmente, nós temos recursos que são chamados de recursos terapêuticos dentro da instituição espírita, graças ao Espiritismo. Então, vocês já ouviram falar, aliás, é um tema que eu gosto muito, medicina da alma, medicina espírita. E nesse contexto, nós temos a reunião mediúnica de desobsessão, que é fundamental numa abordagem espírita para o tratamento de doentes e doenças do ponto de vista clínico e muito também, especialmente, do ponto de vista da doença mental. E nós temos o passe, a fluidoterapia espírita, o magnetismo de cura aplicado nas instituições de boa vontade, mundo afora. Nós poderíamos ver outras questões, uma delas, visualizações terapêuticas. Outra delas, a meditação. E é sobre esse tema que nós gostaríamos de entreter vocês em termos de reflexões. Nós aqui estamos vendo algo, não sei se seria o caso de apagar um pouquinho. Isto, muito bem. Isso é o apoio técnico. De tal maneira que nós colocamos assim, meditação, espiritualidade e medicina, evidências científicas. Nós temos mais ou menos 1 hora, são 119 slides. Então é bom que a gente vá fazendo as coisas de modo bem objetivo, não é verdade? Então vamos lembrar algumas coisas. Com Kardec, nós nos lembramos de medicina de um modo geral. Antes de tudo, a ideia de que mundo é esse. Esse é um grande hospital. Queiramos ou não, só reencarna aqui, vamos dizer, a grosso modo, espíritos com dificuldades muito sérias. Porque este é um período em que a Terra é um hospital. Ela não será um hospital em definitivo. Mas quando eu digo isso, eu estou me lembrando de questões de milênios. E aí nós vamos deixar a condição atual nossa, que é, como os espíritos preparados nos dizem, todos que estão aqui são internos. De tal maneira que nós vamos fazendo várias tentativas de progresso, no sentido de nos desvencilharmos de tudo aquilo que espiritualmente, de equívocos, nós acumulamos na esteira do tempo, nas encarnações anteriores. Então é por isso que nós temos milhares de doenças diferentes, que vezes sem conta surgem na encarnação de qualquer um de nós. Tem sido assim. A história escrita da humanidade tem 5.000 anos. E nesses 5.000 anos, nós temos o mesmo tempo da história da medicina. De tal maneira que em pinturas rupestres, no interior de cavernas, nós tínhamos a figura do doente e a figura do terapeuta. Nas civilizações antigas, na Grécia, no Egito e outras, como na Roma antiga, nós tivemos as mesmas coisas. Por quê? Porque naquela época nós éramos os mesmos. E já tínhamos as mesmas dificuldades.
Alguém poderia dizer, não, mas eu fiz ressonância. E o resultado foi ótimo. Aí outro fez tomografia com ultrassom de corpo inteiro, coisa que geralmente não se indica, mas alguém há de ter feito. E os resultados podem ter sido normais. Mas nós nos lembramos que essa metodologia de imagens em medicina são para nós detectarmos questões no corpo físico. E nós sabemos que antes de termos corpo, nós somos espíritos ou almas. Temos um corpo sutil, um corpo espiritual, que é o perispírito, e quando logo ali no amanhã nós tivermos uma metodologia para examinarmos claramente os nossos perispíritos, nós vamos encontrar os nossos perispíritos com muitos problemas, porque neles nós temos a herança de nós mesmos. Se isso vai passar para o corpo ou não, quando o fará e em que moldes, com atenuantes e agravantes, isso depende de outras variáveis. Vocês entendem? Até no limite, uma pessoa pode viver 89 anos e desencarnar sem apresentar nenhuma doença importante. Mas não quer dizer que já não tenha apresentado antes e não quer dizer que apresentará na próxima existência. Porque tudo é administrado, tudo é programado de acordo com as nossas reais necessidades. Então, vale lembrar que existe uma medicina de tantos milênios que contempla tão somente o corpo físico. E nós estamos mudando o paradigma de uma medicina materialista, mecanicista, para uma medicina espiritualizada. Uma medicina em que o foco vai mudar no sentido da alma imortal. Um médium com vidência, com um paciente deitado numa maca no centro espírita, ele pode ver o perispírito e dizer o que há a nível do coração espiritual, a nível de qualquer estrutura do perispírito, e já se tratar isto antes que aquilo venha como que a desaguar no corpo, no mundo celular. Só para que vocês tenham uma ideia de uma medicina mediúnica do futuro, uma questão que é interessante: as neoplasias, o câncer de um modo geral, estão no mundo inteiro, em qualquer faixa etária, desde bebês a pessoas em idade avançada, vamos dizer assim. A ideia é de que uma divisão celular anômala, hoje, é um tumor de 10 centímetros, daqui a 6 meses. Seja no fígado, na mama, no pulmão, no cérebro e assim sucessivamente. E isso vem de onde? De nós mesmos. Isso não é uma confusão da genética. Isso não é um acaso extraordinário que me contemplou, me trazendo uma dificuldade médica qualquer. Tudo isso é regido por leis. E a gente vai estudando e vai vendo que leis são essas e o que a gente pode fazer em termos de prevenção. Nesse mesmo item, de um segundo slide, a ideia de que quando nós estamos no trabalho público doutrinário, na casa espírita, ou estamos num templo religioso qualquer, e os crentes, aqueles que participam dessas reuniões, recebem uma água magnetizada, recebem, vamos dizer, a influência de um momento de prece e de outros recursos que todas as religiões como que oferecem aos seus frequentadores, nós temos uma medicina preventiva. Porque a espiritualidade superior e amorosa não perde chance de observar as tendências e, dentro do possível, tratar as coisas quando elas ainda estão a nível perispiritual. Deixa eu ir adiante, porque eu comecei a pensar na meia-noite. Eu me vendo comentar dessa forma, eu pensei com o que tem ali, nós vamos ter que ir muito longe, né? Mas, enfim, vamos lembrando de outras coisas. Esse mundo é um grande hospital, é uma grande escola, lamento dizer, mas é também um presídio. Não adianta sonhar de desencarnar
e pedir para ir para Júpiter. Não vai. Não tem passaporte, não tem quem carimbe isso. Poderemos ir daqui, talvez, a milhares de anos, porque aí nós estaremos em condições de vivenciar uma realidade de uma humanidade mais adiantada do que aquela que é a nossa referência, que é a Terra, para adquirirmos uma questão de aumentarmos a velocidade do nosso processo evolutivo. Mas, por enquanto, não. Outra ideia é lembrar que este mundo é muito mais atrasado do que nós podíamos imaginar. A gente teve noções de uma parte do mundo espiritual com o André Luiz, quando no livro Nosso Lar ele desencarna e desce para o pântano. Fica lá um punhado de anos. Lembra da mãe que orava, ora, eleva o seu sentimento e imediatamente vem espíritos para resgatá-lo e levá-lo como paciente lá para a colônia Nosso Lar, em um dos hospitais da colônia. Então, nós nos lembramos que existem doentes dos dois planos. Do outro lado da vida, aqui são 7,6 bilhões de humanos reencarnados. Do lado de lá, são 12,4 bilhões. Quase o dobro do lado de lá. E, em média, tão enfermos como nós que estamos do lado de cá. Mesmo com ressonâncias, tomografias inteiramente normais, por enquanto. Não estou nem entrando num departamento para 00:15, que é o da doença mental. E aí nós temos epidemias muito graves. Vamos mencionar isso em algum momento. Hospitais no grande hospital. Qual é o grande hospital? É a Terra. Que hospitais? Do lado de lá e do lado de cá. Aquele de Nosso Lar era apenas um exemplo, para que ficasse claro sobre algo que Allan Kardec não disse na codificação. A ideia de que quem desencarna enfermo permanecerá enfermo por um tempo variável no mundo espiritual. Teve um derrame, stroke, teve uma insuficiência cardíaca, teve uma neoplasia, um câncer qualquer. Como é que essas pessoas desencarnam? Em situações delicadíssimas do ponto de vista clínico e do ponto de vista espiritual. Ou vocês pensam que a pessoa acorda do outro lado, se espreguiça, do tipo assim, voltei, e vai seguir adiante com naturalidade? Na maioria das vezes, as pessoas descem para situações dramáticas no mundo espiritual. Mas, enfim, esse é tema para já 2020. A ideia de Nosso Lar e as colônias, todas têm hospitais, independente se dirigidas por espíritas, por católicos, por muçulmanos, por judeus. Todas as culturas administram hospitais no mundo de cá e no mundo de lá. E lá tem ainda em maior número. Posso brincar? Tem hospitais para espíritas. Take care. Entendem a ideia? Mas, enfim, isso a gente desdobra numa outra oportunidade. A ideia de uma medicina espírita, desobsessão, fluidoterapia, isso aqui é um mundo lindo para nós examinarmos um dia. Seja na teoria, num estudo, seja em vivências mediúnicas em que nós, na prática, trabalhamos cuidando de casos mais graves, de síndromes médicas geradoras de muito sofrimento. Para o paciente, de qualquer faixa etária, qualquer idade, e, consequentemente, para a família também. Lembrando que centro espírita tem várias funções. E uma delas, nós trazemos da lembrança, por exemplo, do livro Paulo Estevão, quando a casa de Pedro, considerada a primeira igreja do cristianismo primitivo, se torna um grande hospital. Os leprosos, os rancenianos, os cegos, surdo-mudos, paralíticos, eram trazidos da comunidade e ficavam ali, sendo tratados, ganhando alimentação, conforto e a palavra de instrução de quem? Quem era o enviado, o grande protagonista do primeiro tempo do cristianismo? Na casa de Pedro. Tenho que prometer bombons?
Paulo veio muito tempo depois. Naquela época ele ainda era Saulo. Na casa de Pedro. Quem leu o livro Paulo e Estevão? Estevão, primeiro mártir do cristianismo, uma figura excelsa. E ele pregava a boa nova de Jesus como aquele que a tinha no altar da consciência e do coração e difundia para os doentes, gravando na alma deles a presença viva de Jesus como terapeuta, como educador da humanidade. Mas esse é tema para mais adiante. Vamos adiante, então, no nosso estudo. Só para nós termos uma ideia, isso aqui é de uma revista médica inglesa, a melhor da Europa, recente edição, dando para nós uma ideia das doenças mentais hoje. Aqui em cima, ó, a epidemia da depressão, desde a infância e adolescência, com pico na metade da vida adulta, mas havendo muitos casos até a idade provecta, como a gente chama, para as pessoas de mais idade. A ideia de outras, incluindo, por exemplo, os distúrbios de comportamento na infância, onde aqui temos um grande desafio da psiquiatria, que é a criança dentro do espectro autista. Este é um tema para nós examinarmos e aprofundarmos questões espirituais. Por exemplo, olhando esse gráfico. Por exemplo, há 15 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, um caso de criança com autismo para cada 20 mil nascidas vivas. Hoje, em 2014, uma criança para cada 68. Na semana anterior, uma para 54. Hoje nós temos lá na Casa Espírita, no Rio de Janeiro, uma delas, fluidoterapia ou passe terapêutico só para crianças. Todas as nossas crianças ou têm convulsões reiteradas, síndromes neurológicas ou autismo. E aí é um trabalho específico para crianças com problemas de uma natureza espiritual bastante relevante. Olhem para esse gráfico. Isso aqui é uma exponencial. Então, se eu vou pelas décadas, há algum tempo atrás quase não tínhamos, e agora nós temos muito. E essa curva vai crescer aqui, nos próximos 20 anos. Por quê? Porque são espíritos que agora podem e devem vir. E agora, mães e pais, cheios de amor, são capazes de abrigá-los e serem fatores fundamentais para a recuperação desses espíritos, vamos dizer assim, com o passar do tempo. Medicina da ciência e espiritualidade, mudança de paradigma. Por quê? Não era mecanicista, materialista, agora não. Paradigma mente e corpo. Quer ver um exemplo? Se você trabalha em cardiologia, há 20 anos atrás nós não sabíamos. Nós sabíamos que importante para a doença coronária era hipertensão, diabetes, colesterol alto, história familiar e outras questões menores. Fatores de risco da doença arterial coronariana. Hoje, um dos fatores de risco é a depressão. Se um paciente chega com infarto, uma das perguntas, você tem diabetes? Sim ou não? E aí você sabe o que fazer, se sim ou se não. E outra, que agora vem junto, você tem depressão? Porque se tiver depressão, o cardiologista tem que tratar, se já não estiver em tratamento. Ou seja, quem tem depressão, especialmente depressão por mais um certo tempo, mais prolongada, tem mais infarto do miocárdio. E o que é mais grave, se eu comparar 2 grupos de 100 pessoas, todos os grupos com pessoas com infarto, um grupo não tem depressão e o outro tem, os pacientes com depressão e infarto morrem o dobro em 30 dias. Sim, não se preocupe. Diria minha mãe, faça a sua parte. Mas depois nós podemos desdobrar isso, tá bem?
porque a sua pergunta é linda, ela é importante. Tá bem? Vejam só. Então, hoje nós temos uma especialidade médica, psico-neuro-imuno-endocrinologia. Por quê? Tudo entrelaçado. O mundo mental, olha o paradigma, o mundo mental, psico, altera questões importantes relacionadas, por exemplo, a defesa do corpo em relação a infecções virais, por bactérias, por fungos, por protozoários, dependendo da situação espiritual, porque o espiritual também está aqui. Espiritual, emocional, mental, psíquico, tudo isso é um mundo para nós estudarmos. E tudo isso se relaciona com várias partes do corpo. A mente além do cérebro. Mente como elemento irredutível. Cérebro é apenas um instrumento, mas um instrumento valiosíssimo que nós temos que preservar. Viktor Frankl, conhecem? Tem a ver com o nosso tema. Essa é uma figura linda. Viveu o drama do Holocausto em Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia, na Polônia. Sobreviveu. Tornou-se médico psiquiatra, professor de psiquiatria. E ele tem livros lindos. E uma ideia é uma ideia como se ele fosse espírita. E ele fala daquilo que é o núcleo saudável da alma humana. Núcleo saudável de todos os filhos de Deus. Intocável. Não há nenhuma circunstância conhecida ou desconhecida que possa, vamos dizer, penetrar este domínio, causando qualquer dificuldade. Quando nós meditamos, e Viktor Frankl não falou nada sobre isso, nós estamos trabalhando o núcleo saudável que todos temos. Mas isso a gente vai tentar ver 00:44. A ideia do núcleo saudável da alma humana e Jesus que vê a semente divina que dorme em nós. Então, isso também tem desdobramentos em relação à meditação. Jesus não estava curando corpos. Curou, mas a essência do trabalho dele era outra. Vocês já ouviram falar da história de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum? Dependendo da hora, nós vamos contar essa história. Olha que coisa curiosa, novos tempos. Recebo um telefonema de um colega cardiologista de Manaus. Sérgio, nós vamos fazer agora o Congresso de Cardiologia de toda a região amazônica. E eu gostaria de te convidar para você fazer a palestra ou a exposição de abertura do Congresso. E eu pensei que ele fosse me chamar para falar de infarto, de insuficiência cardíaca, de transplante cardíaco, de arritmias cardíacas, de morte súbita cardíaca. Lembrando que a doença coronária é a que mais mata no mundo. Pois bem, e aí eu perguntei num certo momento, já sabendo que naquela data eu poderia, então, Marcelo, qual é o tema? E aí ele me diz, espiritualidade e doença cardiovascular. Em todo o Congresso de Cardiologia, no Rio de Janeiro, no Brasil de um modo geral, os congressos regionais, o nacional e o American College of Cardiology, American Heart Association, são dois grandes congressos, um em março, outro em novembro, na América, variando as cidades. Todas elas, todos esses encontros, têm reuniões agora em que você faz uma vinculação entre questões espirituais e a cardiologia moderna. Isso é mérito de quem? Da humanidade, que avançou, e da medicina em particular. Não é a única área, mas a área da cardiologia é muito importante, porque ela trata do coração, que é um órgão nobre. É um órgão vital. Se o coração para, desencarna. Então, tudo que puder, em termos espirituais, favorecer a saúde cardiovascular, como em outra área, como vamos ver, a área da saúde mental, tudo que vier da espiritualidade é avanço para nós, tanto na prevenção quanto no tratamento, uma vez a doença já existindo. Muito bem, isso aqui eu acho que foi no Rio de Janeiro, Congresso de Cardiologia do Rio. Olha o que me pediram para falar. Repercussões fisiológicas determinadas por religiosidade
e espiritualidade. E aí a gente revê a literatura médica para ver o que é atual para se falar nisso. E aproveita e fala da doutrina espírita, quando for pertinente. Só para comentar, eu perguntei, Marcelo, quanto tempo você me dá? Aí ele falou, claro, 20 minutos. Eu falei, não vou, Marcelo. Não vou. Eu não vou sair do Rio de Janeiro, cruzar o Brasil até Manaus, para falar 20 minutos. Claro, escutar os outros colegas durante 2 dias e voltar. Marcelo, não dá mais para isso. Ah, então espera aí. Aí desligou. Aí ligou no dia seguinte, Sérgio, consegui 1 hora. Aí eu falei, agora sim. E aí nós fomos e falamos, porque tínhamos um tempinho a mais. Por que o tempinho a mais era necessário? Por uma razão fundamental. Há o que se examinar em termos de conteúdos nesse sentido. Muito bem, coração, órgão vital, se o coração para, há coração no perispírito, é um centro de força, um chakra, um vórtice, tem a ver com a fisiologia da alma. Um dia nós podíamos fazer um seminário sobre fisiologia da alma. Muito bem. Doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Psico, neuro, imunoendocrinologia, paradigma mente e corpo, e a ideia de que somos muito mais do que aquilo que nós sonhávamos, ou do que aquilo que nós estudamos em aulas de anatomia e fisiologia, na parte básica do curso de medicina. Não apenas medicina, mas enfermagem e uma série de outras profissões relacionadas à saúde humana. Em todas elas a gente tem questões básicas para estudar. Em medicina, muito mais, porque se aprofunda mais esses estudos. O que eu ia comentar aqui é a questão de estudarmos a realidade, lembrando que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso perispírito, tem a ver com questões da estrutura íntima das células, isso aqui é uma hélice de DNA, e questões da astronomia, questões do universo. Esse entrosamento entre o micro e o macrocosmos, e nós, seres intermediários, vamos dizer, relacionados a tudo isso, é um estudo para um seminário bem agradável. Em termos de espiritualidade, estado mental, o que é espiritualidade? Estado mental e emocional que norteia nossos pensamentos, atitudes, ações e reações nas circunstâncias da vida e de relacionamento intra e interpessoal. É uma maneira de definir, mas nós não vamos ficar tecendo considerações porque a nossa meta é a meditação. Pois bem, espiritualidade, também usada para referir a manifestações do divino ou experiências ligadas a qualidades divinas, como transcendência, como imanência. No contexto de pesquisa em saúde, medicina, espiritualidade tipicamente se refere mais geralmente à sensação de paz e significação, ou ressignificação, que é um outro item para a gente refletir em um outro momento. Querem ver? Se eu coloco, como fiz em dezembro de 2018, num sistema de vasculharmos a literatura mundial em medicina, PubMed, a ideia qual é? Se eu digitar spirituality, eu tenho 9.500 artigos em dezembro de 2018. Se eu estreitar e colocar spirituality and health, eu tenho 6.200. E para estudar isso? Querem ver um exemplo? Agora em junho, nós vamos formando um primeiro congresso internacional sobre autismo. Uma parte dele, para profissionais de saúde, os especialistas mais estudiosos do tema do mundo inteiro. Dos Estados Unidos irão 4 para o Rio. E um outro para as associações familiares e pacientes com autismo, para nós tratarmos com essas pessoas de outra temática menos técnica. Hoje, por exemplo, meu tema será amor, o terapeuta.
Se nós vamos trabalhar isso, você estuda hoje o que o amor faz com o cérebro humano. Quais são as diferenças entre o cérebro de quem está vivendo uma situação nitidamente vinculada ao amor, de um modo geral, e quem não esteja. E aí você pode, com artigos muito bem feitos por metodologia científica, trabalhar amor como uma terapia. E isso tem muito a ver com todas as questões, mas muito a ver com as questões do autismo em particular. Muito bem, vamos adiante. A ideia de que hoje nós temos o GENCA, Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. GENCA, no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro também. A ideia de algumas questões da cardiologia, maior causa de óbito, 300 mortes súbitas por ano nos Estados Unidos, 40% das pessoas após 60 anos desenvolvem hipertensão, maiores custos aos sistemas de saúde, maior parte dos atendimentos de urgência clínica, maior causa de morbimortalidade em cirurgias não cardíacas, e por aí vai, para nós nos lembrarmos a importância da cardiologia. Não vamos ver isso hoje, mecanismos de entrosamento de vários sistemas orgânicos dentro de uma ideia de união ou entrelaçamento de coisas. Sobre o pensamento, antes, é o atributo essencial do Espírito Eterno. Aonde encontramos isso? No Livro dos Espíritos. A ideia de que sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Allan Kardec, Revista Espírita, de 1868. Nós somos quem somos porque pensamos. Como disse Descartes uma vez, há muito tempo, penso, logo existo. Os macacoides, orangotango, chimpanzé, gorila e outros animais, como os mamíferos de outras espécies, há pensamentos, mas eles não são pensamentos contínuos. Não há livre-arbítrio, não há consciência de si mesmos e assim por diante. Pois bem, o pensamento é o grande propulsor e construtor da vida, seja na Terra, seja onde for. E é ele que nos leva ao progresso e à evolução. Na medida em que nós nos desvencilhamos dos vícios morais e pelo pensamento nós vamos buscando as virtudes do espírito. Todos os espíritos felizes, em qualquer plano de vida, são virtuosos. Todos os espíritos enfermos, sofredores, num planeta hospital como aqui, somos viciosos ainda. Leia-se orgulho, egoísmo e vaidade. E tudo aquilo que decorre disso. Só para nós irmos como que refletindo juntos. Muito bem, então aquela ideia, o humano, o pensamento contínuo, e outros detalhes já mencionados. Olha as relações do pensamento com tudo da vida, inclusive com saúde e doença. Por quê? Porque pensamento é radiação eletromagnética. Seja uma radiação, um eletromagnetismo pela física clássica, seja pela física quântica. Porque há um experimento que mostrou, não vou entrar em detalhes hoje, que, na verdade, a velocidade da transmissão do pensamento é taquiônica. Lembra de taquicardia? É acima da velocidade da luz. Se é acima de 300 mil quilômetros por segundo, o que acontece? Ela não pode mais ser da física clássica, da física newtoniana. Ela já é da não localidade da mecânica quântica. E aí nós vamos vivendo uma ideia de entrelaçamento. A ideia de que quando um evolui, todos são levados para o alto. Quando alguém desce, não porque retrograde, mas porque seu perispírito está mais denso, porque ele se comprometeu agindo criminosamente, contrariando as leis de Deus, perispírito mais denso, mais massivo, nós dormimos, descemos. Nós morremos, descemos também. Atraídos pelo campo gravitacional da Terra, que diz respeito à massa que cada um possui. Tudo é impecável nas leis divinas. E agora, como espíritas, nós estamos aprendendo um pouquinho mais a respeito. Verdade?
Muito bem, não vamos considerar apenas aquela ideia. Ou pelo eletromagnetismo, André Luiz é que nos acena com essa possibilidade, e um modelo quântico do pensamento, e aquela experiência de um físico que mostrou claramente isso, que ele não pode ser eletromagnetismo simplesmente. Por quê? Porque dois que pensaram entre si durante meia hora estão dentro de gaiolas de Faraday, que são blindagens eletromagnéticas perfeitas. Ainda assim, o que acontece com um no eletroencéfalo dele, imediatamente acontece no outro, numa velocidade 10.000 vezes maior do que a velocidade da luz. Reparem, pensando nesses termos, o que nós temos aqui? Nós não temos aspectos bem positivos da vida humana, da vida dos espíritos, encarnados, desencarnados. A ideia qual é? Tudo isso aqui são fatores que nós precisamos desenvolver. São um conjunto de virtudes, de tal maneira que talvez a mais importante delas seja essa. Um espírito, em reunião de materialização há 20 anos atrás, portanto eu era uma criança, me disse: filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. Ponto. E aquilo ficou gravado, bem direitinho. Porque ele disse isso para mim, do tipo, olha, fica ligado, presta atenção. O motivo é o motivo que seria igual para todos. A ideia da antítese da humildade, que é o orgulho, que nos fez perder reencarnações muitas vezes e nos comprometermos muito perante as leis de Deus. A ideia de saltos ou estados quânticos de consciência do nosso cérebro. Um cérebro animado por um espírito com aquelas virtudes, ele é completamente diferente. Há estudos mostrando o que a evolução espiritual e o amor, solidariedade, fraternidade, compaixão, empatia, o que isso realiza perante os neurônios que nos caracterizam perispírito e o cérebro físico. Muito bem, vamos entrar então? Quanto tempo temos? Tudo isso? 2 horas. Gostei. Esse é meu irmão. Esse é irmão de verdade. Muito bem, vamos ver aqui. Segundo as filosofias orientais, meditação é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade. Quando praticamos, por exemplo, um tipo de meditação, mindfulness, estamos conscientes do que se passa em nosso corpo, mente, em nossos pensamentos e em nossas emoções. Vocês entenderam o encadeamento que eu fui fazendo lá de trás? Sem julgamentos e sem nos afetarmos. Então, agora a gente entra num departamento mais específico. Porque, lembra, evidências científicas? Não está no título? Então, agora temos que ver isso. Muito bem, uma visão médica. 18 slides, vamos ver. Consumo de oxigênio. Olha o que o grupo em Moscou, durante a meditação, Centro de Pesquisas Cerebrais, o corpo consome 6 vezes menos oxigênio que quando se dorme. Quando a gente dorme, o corpo vive, vamos dizer assim, a partir do deslocamento do espírito para longe, ou da alma. Então ele entra numa espécie de hibernação, em que o metabolismo cai muito. As necessidades de energia e de oxigênio também. Na meditação cai 6 vezes mais. Isso é inusitado. E nós não sabíamos. Isso significa que o corpo gasta menos energia. Repara, coerência no eletroencefalograma, que é aquele registro das ondas cerebrais. Essa coerência aumenta nos hemisférios cerebrais. Cada um de nós tem 2. Quem tiver 3, levanta o braço. Então, vejam lá, coerência do eletro é um índice quantitativo do grau de ordenação espacial das ondas cerebrais. Repara, quanto mais meditação, a coerência aumenta.
altos níveis de criatividade, inteligência, discernimento moral, eficiência neuromuscular. Por que atletas de Olimpíadas fazem meditação? Todos. Não faz parte de equipe sem fazer meditação. Pois bem, nível mais alto de consciência, olha que coisa linda, otimização do funcionamento cerebral, globalmente o funcionamento cognitivo aumenta. De tal maneira que tudo isso nos beneficia. Como é que a gente obtém isso? Na visão mecanicista e direta do eletroencefalograma, pelo aumento da coerência. Muito bem, meditação e cérebro, Pensilvânia. Meditação aumenta a atividade na região frontal. Região frontal do cérebro é a região mais importante em termos de cognição, em termos de avanço da humanidade. De tal maneira que o que nos caracteriza e nos diferencia dos animais é o aumento da região frontal na ideia da evolução das espécies. Outro seminário, evolução das espécies à luz da doutrina espírita. Está no ótimo, está vindo, né? Está voltando. Isso. Já tem as datas? Não, eu vou combinar com a direção da casa. Marcar que a gente... Muito bem. Então, reparem, a região frontal é responsável pela concentração, abstração, responsabilidade social e atenção focada. Nesses momentos que surgem os insights, ideias que vêm pela intuição, que é algo que nós precisamos desenvolver. Não é? Senão nós nos aproximamos dos gorilas, que tem muito menos isso. Ou seja, fazendo uma comparação entre o que vem atrás e o que vem na frente. Melhora da atenção. 3 testes foram aplicados para medir a capacidade de focalizar a atenção em um objeto. O grupo dos meditantes apresentou melhora na capacidade de focalizar a atenção, memória, expressão criativa, estabilidade emocional. A gente precisa disso? A gente já tem sobrando? Está sobrando? Aqui ninguém precisa. Padrões mais estáveis de atitudes. Seguindo adiante. Tudo certo? Então, a prática da meditação libera endorfinas. Sabe o que é endorfina? É o hormônio do amor. E do prazer, inclusive. Quer se apaixonar? Meça endorfinas. Se você tiver endorfinas mais ou menos ou baixas, é tudo ilusão. Pode buscar outra pessoa, pode... É sério isso, gente. Eu estou brincando, porque esse é um tema muito nosso, mas a ideia qual é? Endorfina é vinculado ao amor. É o hormônio do amor. Vamos dizer, não é que você vai tomar injeção de endorfina para amar mais. Não é isso. É a ideia de que quando você está apaixonado ou apaixonada, quando você tem uma visão e uma vivência de amor fraterno universal, empatia e compaixão, os níveis de endorfina. Pois bem, isso é tema para 2029 já. Muito bem. Reduz o esforço cardíaco, por isso que meditação é terapêutica e é prevenção de doença cardiovascular. Baixa a pressão arterial e reduz o ritmo respiratório. Vejam lá, fisiologia e meditação. Aqui, é o número de papers, o número de artigos e pesquisas que demonstraram estes itens que eu estou arrolando. Redução acentuada da atividade metabólica, melhora na ordenação e integração do funcionamento cerebral, aumento do fluxo sanguíneo, características diretamente opostas aos efeitos bioquímicos e psicológicos do estresse. Ou seja, anti-estresse. Está estressado? É desse mundo. Não é? Temos que trabalhar isso. Uma forma, em vez de usar ansiolítico, em vez de usar o que os colegas na psiquiatria gostam de prescrever e a indústria farmacêutica aplaude por ambição, não é? Meditação.
Seguindo adiante, alteração na resistência da pele, vou explicar depois. Redução no cortisol do plasma. Cortisol, ao contrário da endorfina, cortisol é o hormônio do estresse. Vocês entendem? Qualquer vivência estressante um pouquinho mais prolongada, cortisol plasmático nas alturas. E até descer, ele lesa aqueles órgãos-alvo relacionados com a sua ação. Redução do lactato no sangue arterial, que é importante, que significa serenidade, paz. Anti-estresse, redução no tônus muscular, alterações neuroendócrinas. Tudo isso se beneficia pela meditação. Em psicologia, artigos sugerem que os meditantes ganham confiança, autocontrole, empatia e atualização do indivíduo, do ser. Demonstram que eles têm diminuição da raiva. Alguém aqui tem raiva? Só até ontem. Muito bem, em situações de alta raiva. Ou seja, a meditação tem a ver com autocontrole. Tem a ver com você deixar de valorizar certas coisas do exterior e valorizar, lembram? O núcleo saudável do ser humano, que é a herança divina. Lembram da semente do carvalho? É o núcleo saudável do ser. Seguindo adiante um pouquinho, meditação relacionada à saúde mental. Lembram as epidemias mundiais de transtornos mentais? Algo que nunca tivemos na história da humanidade. Por quê? Porque é o tempo de espíritos de certas condições, já há décadas, virem reencarnando para viverem certas experiências necessárias para que possam alcançar, mais dia menos dia, uma ideia de libertação espiritual e uma ideia de emancipação, no sentido da madureza, da maturidade e do progresso espiritual e das virtudes, para que a felicidade, enfim, possa vir em decorrência. Meditação, saúde mental, características positivas e redução de tensão psicológica, 27 artigos. Redução de ansiedade. O Brasil, de todos os países do mundo, é aquele que tem o maior índice de ansiedade como transtorno mental. O Brasil precisa meditar. Como todos os outros, num grau próprio de cada país. Muito bem, redução de ansiedade, redução da depressão. Olha a epidemia aqui. Hostilidade, instabilidade emocional com consequente melhor estabilidade, equilíbrio e personalidade. 10 artigos. Saúde mental positiva e desenvolvimento pessoal, que é tudo o que nós queremos, desde que esse desenvolvimento seja em termos morais e espirituais. O resto é secundário. Desenvolvimento da maturidade emocional, do senso do self, perspectiva integrada e positiva de si mesmo e do mundo. Estudo canadense, 6 anos, os gastos com despesas com saúde caíram 30%. Olha o impacto na economia de uma nação. Muito bem. Gostam de ir ao médico? Gostam? Não. Então meditem. 5 anos de estudos nos Estados Unidos. Praticantes de meditação reduziram 56% no geral de hospitalizações. 87% em cardio, 55% em oncologia, 87% em problemas do sistema nervoso, incluindo neuropsiquiatria, doenças neurológicas e mentais psiquiátricas. 73% em problemas de nariz, garganta e pulmões. A referência está aqui, e já está há vários anos. Pesquisa foi feita durante 3 anos nos gastos com a saúde pública. Redução por ano de 5% a 7%. Por quê? Porque se a pessoa não vai para o hospital, em princípio, porque ou morre, e a meditação, ao contrário, aumenta a sobrevida, e ao mesmo tempo é algo que diz respeito à conquista de saúde. E se a saúde melhora, internação e visitas médicas vão diminuir. Então é outra consequência da meditação.
Diminui. Vocês gostam de pills? Medicines. Olha aqui. Analgésicos, tranquilizantes, antidepressivos, antistamínicos, tudo diminui. Não tem gente que tem um armário? Eu conheço de montão. Não é? Às vezes eu vou visitar alguém, me deparo com armários, ou na cozinha ou no banheiro. E aí, quando eu vou abrir por um motivo qualquer, procurando uma pasta de dentes, você vê um arsenal terapêutico, que é tanto maior quanto maior o número de pessoas na família. A ideia qual é? Não é verdade que a gente se precaver, e aí a gente meio que tem de tudo em casa, ante isso, ante aquilo? Isso tudo cai. A gente vai esvaziar os armários. Entenderam a ideia? Porque nós vamos cada vez mais prescindir de medicamentos tradicionais. 10 em 13, isso é uma síndrome digestiva, do aparelho digestivo. Ninguém sabe de onde vem. Não é uma retocolite ulcerativa, não é uma doença de Crohn, não é uma parasitose intestinal. É um negócio que dá dor de barriga, cólica e diarreia. Investiga tudo. Faz biópsia de intestino, não se encontra nada. E tudo indica que tem uma relação mente, espírito e tubo digestivo, especialmente intestino delgado, intestino grosso. E aí a ideia qual é? Melhora significativa por um ano. 13 pacientes foram estudados, 10 deles tiveram uma melhora clínica. E o gastroenterologista foi ficando para trás, por causa de não haver mais tanta necessidade. Colesterol, gorduras sanguíneas. Vejam isso, Califórnia. Meditação diminui a gordura nas artérias. E o que gordura nas artérias traz? Stroke, acidente vascular encefálico. E traz na coronária o quê? Infarto do miocárdio, angina estável, doença arterial coronariana, que é aquela que mais mata no planeta. Entendem a ideia? Ou seja, menos obstrução arterial. Hipertensão e problemas digestivos, Massachusetts, mostram que a meditação controla hipertensão leve ou moderada e controla problemas digestivos. Stanford, casos de câncer de mama metastático, paciente que pratica meditação, 1 ano e meio a mais de sobrevivência. Isso não é pouca coisa. Colômbia, prática da meditação melhora pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca, diminui a internação, diminui o uso de medicamentos, diminui o custo do pós-operatório e aumenta a sobrevida. Colômbia, de novo, meditação age nas emoções e no sistema imunológico. Olha a comprovação daquela ideia psico-neuro-imunoendocrinologia. Hipertensão tem vários itens, nós podemos pular isto, porque a evidência é do mesmo tipo. Muito bem, agora vocês vão gostar muito. Ou eu não me chamo Sérgio. Diminui a deterioração proveniente do envelhecimento, 15 publicações. Aumento na longevidade e melhor qualidade de vida. Pela saúde cardiovascular, satisfação no trabalho, hábitos positivos e saudáveis, saúde mental, felicidade e inteligência. Não é uma coisa que nos remete a uma ideia de algo que tenha de verdade uma importância bem significativa? E o que é lindo é que fluidoterapia vem de fora para dentro. Mesmo pela água ou pela aplicação pelas mãos da equipe e do médium, aplicador de passe ou de fluidoterapia. Desobsessão vem de fora para dentro. Você vai cuidar dos espíritos desencarnados, vinculados aos doentes mentais e aos doentes clínicos de gravidade. Toda doença importante tem espíritos. Toda, sem exceção. Então se eu tiver retocolite ulcerativa, que você citou antes,
eu vou encontrar espíritos, mesmo sendo um problema delimitado ou relativamente limitado ao intestino? Vai. Quando você cuida desses espíritos, o doente evolui melhor, seja qual for a enfermidade. Muito bem, então a ideia é de que nós temos aí algo que vem de dentro agora. Se passe fluidoterapia, a medicina comum, acadêmica, convencional, é tudo remédio, procedimento, na verdade, cirurgia, tudo vem de fora. Aqui não, aqui vem de dentro. Porque quem vai trabalhar, mesmo que você também entenda que quando você medite, você tem ajuda espiritual do teu anjo de guarda e, eventualmente, de espíritos familiares e protetores, o essencial é você que vai fazer. E agora, você, em vez de entregar você próprio para equipes quaisquer, de toda boa vontade, inclusive equipes da Casa Espírita, você vai entregar para você mesmo. E aí nós poderíamos dizer, enfim. Seguindo adiante, redução de importantes fatores de risco a doenças. Tem vários itens aqui. Até a obesidade. Medite e emagreça. Muito bem. E vários outros, né? Meditação e doenças comuns. Hipertensão ajuda, estresse ajuda, enxaqueca, ansiedade, depressão branda, promove a saúde e o bem-estar. No total, 25 trabalhos. Controle de asma. Faz muito sentido. Só que agora tudo isso é demonstrado com redução da resistência ao ar durante a respiração e a redução na severidade dos sintomas. Controla o emocional e reduz o quadro de asma. E por aí vai. Agora eu vou mostrar, ali eu fiz uma listagem, agora eu vou mostrar as revistas falando a respeito. Aqui vocês vão gostar muito. Posso falar? Há uma conferência. Sabrina, preste atenção porque vai ser do seu interesse. Ok, então eu vou esperar. A ideia, pode esperar, meia-noite está longe. A ideia aqui, ó, olha que lindo isso. Aí eu tive que mostrar a front page da pesquisa. Um capítulo por dia. Se você lê 30 minutos de livro por dia, você vive 2 anos mais. Se você ler 1 hora, a princípio, se não é o dobro, é perto disso. Não é ler revista qualquer. Não é revista com fotografias para se ver as belezas naturais. Não é? De pessoas ou de aspectos da Terra, do planeta, né? Das coisas divinas que nós temos. A ideia qual é? E também não é, vou brincar, gente, fofoca. Entende a ideia? É leitura séria, leitura edificante. Leia Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz e outros da literatura espírita. Então, se eu me detenho em leituras mais prolongadas, a minha vida aumenta. Isso tem a ver com meditação? Diretamente não. Mas olha a ideia. 3.600 pessoas foram estudadas, variando todas as variáveis importantes. Pode ser casado, solteiro, divorciado, pode ser educado, nível educacional, pode ter PhD ou não ter só escola primária. Em todas as expressões da vida humana, a pessoa vai viver mais. E aqui está o resultado. Um capítulo por dia. Em azul, qual é a ideia? Survival. A ideia qual é? O que lê em azul e o que não lê em preto. Aqui, ó, azul e preto. Talvez seja o maior estímulo que vocês viram até hoje para a leitura diária. Tanto é que, se eu olhar aqui, ó, 30 minutos ao dia. E a ideia dos vovôs e vovós lendo os seus livrinhos, sejam livros do seu interesse. E nós que somos espíritas, sabendo que livros astros são 88, livros de cabeceira são 144, é melhor que eu junte uma informação com a outra. Espírita é um problema,
Ah, não, eu vou deixar para a próxima, porque a vida é eterna. Não é? É uma reflexão, lamentavelmente, muito comum. Qual é o problema? Chegou do outro lado e na outra vida, já são 180, porque vai juntar o que deixou para trás. Entenderam a ideia? Muito bem, então, em vez de cosmética, essa é uma cosmética que tem a ver com telomerase. Tem a ver com a ideia de uma questão que eu vou mostrar daqui a pouco. Os telômeros fazem parte da genética e da estrutura do núcleo da célula, de todas as células. E aí a meditação vai aumentar a atividade da telomerase, preservar a célula. E aí vem vida mais longa, vida biológica, porque a vida espiritual é eterna mesmo. Essa não precisa de meditar. Na verdade, precisa, porque ela vai obter e conquistar outras questões. De tal maneira, a ideia de que a meditação tipo mindfulness aumenta a atividade da telomerase. Isso é artigo recente. E a telomerase é para impedir o desgaste do material genético e manter a estabilidade. Portanto, aumenta detidamente em algumas células e, portanto, provavelmente aumenta em todas. Reparem, meditação, espiritualidade e medicina. Meditar, a palavra tem a ver com medicina. Meditar, meditare, atenção para o centro, estar no centro de si, de algo, de uma situação. Isso tem a ver com medicina e medicamento. O mesmo med, de meditare. Muito bem, experiência de esvaziar a mente, torná-la livre de pensamentos, concentrar-se em um objeto até conscientizar-se dele, focar a consciência em um objeto, abertura da consciência para o sagrado. Olha a meditação espiritualizada, unindo-se ao sagrado, contemplação de um aspecto da realidade, desenvolver determinada qualidade mental comportamental. Como disse Plotino, contempla, a alma deve retirar-se de todas as coisas exteriores e voltar-se totalmente para o interior e trabalhar as suas questões. E aí ele exalta isso, né? Contempla, sem projetar teu pensamento para o exterior. Isso requer treino. A gente não vai trabalhar detalhes agora da meditação, mas a gente lembra, existem vários tipos. Essa é uma das mais comuns, mindfulness, ou de atenção plena. Meditação passiva, meditação compassiva, daqui, Massachusetts. Meditação andando, do budismo tibetano. Então, existem correntes diferentes. Todas elas são boas. Você pode escolher uma de predileção, ver se aquilo, vamos dizer, tem a ver com as suas aspirações, se você tem facilidade para ir desenvolvendo isso como uma habilidade para o dia a dia. Uma vez por dia, 3 vezes por semana. E um dia nós podemos fazer uma prática disso. Então, aqui, por exemplo, 5 tipos de meditação. Todas elas são úteis no sentido da melhora clínica e das questões da doença. Eu não vou, pelo adiantado relativo da hora, né? Aí... Oi? Pode ir um pouquinho mais. Posso ir? Uma outra ideia que eu pensei, além do passe, é que eu pudesse sentar ali e nós podíamos fazer uma prece pela humanidade. Todos juntos. Todos juntos. Quem sabe? Vamos refletindo. Então, aqui são 3 tipos, não é? Em que a ênfase aqui é na respiração, aqui é no amor e nos sentimentos, e aqui é no sentido de observar os próprios pensamentos. Tudo isso, gente, hoje está em revistas científicas. Coisas simples, envolvendo crianças que aprendem isso muito cedo. E aqueles que já de cabelinhos brancos, nada a ver conosco, mas a ideia de que isso cabe. Muitas vezes algo um pouco mais diferente, estranho, mas são meditações profundas de certas pessoas. Mas normalmente, pode ser aqui, numa cadeira qualquer, numa posição confortável.
meditação reduzindo a pressão arterial, não vou me deter. Meditação diminuindo a glicemia, facilitando o controle da glicemia no tratamento do diabetes mellitus, que é uma das maiores epidemias mundiais da humanidade. Doença antiga e doença altamente prevalente até hoje. Ninguém sabe de onde vem. Qual é a ideia? Eu sei que o pâncreas não funciona bem, porque as ilhotas de Langerhans fabricam insulina. Ou a insulina não age por causa de não entrar bem nos receptores celulares, ou a quantidade de insulina é insuficiente. Não tem pessoas que usam remédios, que usam insulina, usam bombas de administração de insulina todo dia, como crianças com diabetes tipo 1. Ninguém sabe de onde vem. Sabe por quê? Porque a nossa medicina não avançou para o novo paradigma. Está avançando. Qual é a ideia? Pensamento não é radiação eletromagnética? Clássico-quântica? O que acontece? Tudo que é eletromagnetismo tem, primeiro, um caráter ondulatório. Por isso tem telepatia. Vai a distâncias incomensuráveis. Por outro lado, além de um caráter ondulatório, nós temos os fótons. Então, o eletromagnetismo do pensamento, por exemplo, dos raios luminosos, do micro-ondas, de frequência modulada, FM, ou de raios X, ou de raios cósmicos, tudo isso é eletromagnetismo. E tudo isso é corpuscular também. E se é corpuscular, interage na matéria. Então, aí vem a questão do paradigma mente-corpo. Dependendo da nota tônica do que eu penso durante a minha vida e do acúmulo do que eu já pensei em vidas passadas e das decisões, atitudes, escolhas, o que acontece? Eu ganho um corpo novo dos meus pais quando eu renasço. Ele pode ser completamente íntegro, mas dependendo do meu perispírito e do que eu penso durante décadas, o que acontece? Eu vou, antes de o meu pensamento ir longe e alguém poder percebê-lo no outro lado do mundo, o meu pensamento vai banhar o mundo celular do meu corpo. E aí o que acontece? Eu vou abençoar essas células, iluminá-las e trazer algo que seja de elevação e de vida longa, ou eu vou contaminar e agredir as minhas células na nota tônica da minha vida no meu dia a dia. Por isso que 95% dos hipertensos na Terra, ninguém sabe, já há 50 anos, de onde vem a hipertensão. Um ou outro caso vem de feocromocitoma, vem de obstrução de artéria renal e outras questões menores. A maioria, 95%, ninguém sabe de onde vem. De onde vem? Provavelmente de alguma coisa de interação entre o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu realizo, o que eu escolho, e tudo isso tem a ver com os nossos pensamentos. Por isso que Emmanuel diz, ele traz isso. Livro, Pensamento e Vida. Livro, Emmanuel. Livro, O Consolador. Livros astros, os 3, dos 88. E a ideia qual é? Vamos ler, até porque ler, nós já vimos, vamos ganhando um período maior na encarnação atual. Mindfulness e controle de regulação e da glicose. Eu não preciso ver os detalhes disso, mas a ideia qual é? Quanto mais eu medito, olha a escala, low, medium, high. Quanto mais eu medito, menos problemas do diabetes eu tenho. Resultados, scores mais altos, resultados normais de glicose. Reparem, olha que lindo isso. Efetividade da meditação em redução do estresse para certas questões típicas do aparelho cardiovascular, especificamente dos vasos sanguíneos. E aí, repara, melhora na hipertensão, tudo para o lado de cá,
que é o lado do favorecimento. A intervenção, que é a meditação, favorece em todos esses artigos que foram publicados por colegas na área da medicina nos seus respectivos anos. Se eu vou, deixa a Lívia fotografar, se eu vou para outros arquivos, de novo, o favorecimento é no sentido da meditação para a redução do estresse, para a redução da depressão, para a redução da ansiedade. E nós não somos depressivos, ansiosos, estressados? Olha aqui, a diminuição do custo na área da saúde pela Organização Mundial de Saúde. A ideia do custo da depressão e ansiedade, 1 trilhão por ano no mundo. E a depressão, a meditação vai trabalhar essas questões. Meditação caminhando, especialmente desenvolvido pelos budistas, e o controle do diabetes. E por aí vai. Nós não temos tempo para isso. Aqui nós estamos em Porto Alegre, isso aqui é Tai Chi, Tai Chi Chuan. Efeito terapêutico num parque de Porto Alegre. E a ideia de que isso traz favores para a saúde humana num dos melhores jornais ou magazines em termos de medicina. Tudo melhora. E a coisa mais extraordinária, sem nenhum efeito colateral. Nunca se viu. De graça. Oi? De graça. Claro, claro. Indo adiante. Nenhum mal veio da meditação. Os programas de meditação parecem ter um efeito acima e além do chamado efeito placebo. Todas as religiões motivam esta prática. Silêncio cheio de paz. E Jesus não disse? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Lembrando do Evangelho de João. A ideia de você comparar, olhem que lindo, prática de meditação e práticas espirituais. Aqui não espíritas, ligados a igrejas de todo tipo. E os efeitos são muito parecidos. Olha que lindo, American Heart Association. Isso aqui é um statement da American Heart. Isso aqui está no mundo inteiro. Meditação e de redução de risco de doença cardiovascular. Um grupo grande de colegas dizendo, olha, cardiologistas do mundo, prescrevam a meditação para os seus doentes. Em resumo, é isto. Numerosos estudos com benefícios na meditação, amplamente acessível e barato, como você lembrou, e pode ser complemento com custo-efetividade, com atrativo potencial para terapias médicas mais tradicionais. E vai embora no statement. Estudos revelam para o risco cardiovascular tudo de bom. Ajuda o tabagista a parar de fumar. Melhora a função endotelial, isso para a artéria coronária, para a parede da artéria, é estabilidade da membrana, menos infarto do miocárdio. E por aí vai. Essa é uma pessoa que teve uma formação com o Dalai Lama. E a ideia, para nós terminarmos, o nome é Stanford, portanto, respaldo e credibilidade, Centro para Compaixão e Altruísmo em Educação. E aí a gente pensa, e nós espíritas, onde estamos? O que nós estamos valorizando mais nas nossas leituras, nos nossos estudos e nas nossas práticas? A ideia qual é? Melhora a nossa saúde, porque melhora a função imune, diminui a dor, melhora a inflamação, diminuindo a inflamação celular, aumenta a felicidade por emoções positivas, menos depressão, ansiedade, estresse, melhora a vida social por uma série de questões. E a ideia qual é? Você escolhe a sua maneira, aquela que lhe é mais confortável,
Você pode tentar uma, pode mudar para outra e buscar aquela com a qual você mais se adapte. Ela ainda, sobre autocontrole, a gente tem se autocontrolado bem? Dentro de casa? No centro espírita, eu acho que sim. Não é verdade? Às vezes até no ambiente de trabalho também, mas em casa. Não é verdade? A ideia qual é? Elementos lindos, tudo isso favorecendo a vida humana. Posso contar para terminar? Não sei se eu falei disso da outra vez. Setembro de 2014. Medicina e espiritualidade, a nova fronteira por uma nova medicina. Congresso Mundial de Psiquiatria. Enviei o resultado de uma experiência de décadas de um determinado grupo, o nosso grupo espírita em Copacabana. Desobsessão e fluidoterapia. E aqui, ó, o 16º, lá em Madrid, a influência dos desencarnados em doentes mentais e doenças mentais e a sua respectiva abordagem. E aqui eu falo, ó, centros espíritas, mediunidade, médiuns médicos, influência dos espíritos na saúde humana e, em particular, na saúde mental, mediunidade, existência do mundo espiritual, existência dos espíritos, um resumo dos postulados espíritas. Aqui estou eu, aceito para apresentação oral. A ideia, ó, me deram a sala número 22 e eu fui lá. Eu tendo ido, o que acontece? Está nos anais do Congresso, para sempre. Isso é uma sementinha espírita, e eu diria, seed of light. A ideia, ó, se eu vou abrir a página, está aqui o resumo. Rio de Janeiro, Ministério da Saúde. Aqui o certificado de participação lá em 2014. Aí eu fiquei um pouco assim, deixei passar uns anos e achei que, como a casuística, o número de casos era muito maior, eu mandei para o novo, que foi em setembro do ano passado, na Cidade do México. Me ajudaram e eu pude ir. Se não me ajudam, eu não posso ir, por causa das despesas. Porque os comitês, eles não ajudam a que um pesquisador vá até o Congresso, né? Eles não eles não ajudam em nada, nem na inscrição do Congresso. Mas, enfim, fomos. E olha o que eu recebo naquela altura, antes do 27 a 30 de setembro, eles dizendo, ó, obrigado por causa do seu interesse no Congresso. E nós estamos felizes ou agradecidos de informar que o seu abstract foi aceito para a apresentação mediante pôster. E a ideia qual é? Outra sementinha, muito parecida, mas com um número de casos maior. E aí fomos, olha lá, ó, Congresso Mundial de Psiquiatria. A mesma ideia, a ideia de que espírito causa, não é que cause, influencia na mente humana, podendo ser agravante e mantenedor de transtornos mentais de muita gravidade. E agora, ó, agosto de 2019, e agora é Lisboa. E aí eu estava fazendo as malas para vir para a América, começando lá por Newark, e recebo isto. Obrigado. Você foi aceito de novo no programa científico do Congresso. De quem é o mérito? Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos. Mérito do comitê científico, que vê um resumo de algo que nunca viu na vida. E eu quero dizer para vocês que tanto Madrid como México, como vai ser em Lisboa, são 6.000 colegas na área da doença mental. De todos os países do mundo, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas. E de olhos arregalados. Quem é esse que vem lá daquele país meio que algo desacreditado, que nem psiquiatra é? Mas eu digo para vocês, o que mais a gente vê no acolhimento fraterno na casa espírita, não é? No atendimento fraterno, como se usava e se usa muito ainda hoje, é doença mental.
porque é um tempo onde estas coisas estão vindo. De onde vem? Dos nossos espíritos. E nós temos que recebê-los muito bem, porque o nosso compromisso com eles é do tamanho do mundo. Muito bem, então, se Deus quiser e se tivermos a ajuda, vamos no final de agosto para lá. E eu queria dizer que quando a gente pensa em doutrina espírita, a gente pensa em Jesus. E é a Ele que nós devemos tudo. Só para lembrar um outro livro astro, A Caminho da Luz. E ali Emmanuel diz, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra ainda fumegava e se resfriava, vinda de 13,67 bilhões de anos do Big Bang, 4,5 bilhões, Jesus recebe a outorga divina para criar as características do planeta e acolher 20 bilhões de seres humanos para conduzi-los amorosamente à perfeição e à felicidade. Esse Jesus nos faz com que nós nos lembremos que tratar e lidar com questões do Evangelho não é liturgia. É lembrar da semente do carvalho, é lembrar de Viktor Frankl, na ideia do núcleo saudável, porque todos vocês, todos os humanos, são, na verdade, anjos que estão dormindo. E a meditação e os ensinamentos espíritas vão nos acordando progressivamente. Que Jesus nos envolva e muito obrigado, meus amigos. Que Jesus nos envolva também nesse outro momento. Vamos fazer, Lívia? Please.